Olá, eu sou a professora Dinamara Machado e peço licença para entrar 50 minutos, 1 hora na sua vida. Você está no Educa Brasil. Bom dia, boa tarde, bons tempos. Eu faço um convite para que você tenha um momento de reflexão. Como nós sempre falamos, no Educa Brasil, nós não somos nem de esquerda nem de direita. Nós pensamos sempre num país cada vez melhor. Bom, o mês de julho foi dedicado à série Direitos Humanos. Falamos de direitos humanos. Discutimos aqui, desde a primeira fala com o professor Jorge Bernardi, tratando dos direitos humanos, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Depois, tivemos uma convidada da Espanha, a professora Maria Esther, falando de direitos humanos. A professora Maria Esther é uma das maiores pesquisadoras no mundo a respeito de direitos humanos, porque pesquisa diretamente, é cátedra na Universidade de Salamanca, e a pesquisa dela é focada exclusivamente em direitos humanos a partir da ONU. Num terceiro momento, num terceiro evento, falamos, tá, do direito do Estatuto da Criança e do Adolescente com uma coaching educacional e um profissional da área de serviço social, o professor Dorival, e tivemos a Marcela. E hoje, para encerrar a série Direitos Humanos, eu tenho duas convidadas especiais. E nós temos aqui, hoje, a nossa discussão fica assim: direitos humanos no sistema prisional. Sim, nós vamos tratar daqueles que muitas vezes são marginalizados. E nesse debate, nessa conversa em que você participa, nós temos a professora doutora Márcia Regina Mocelin e a diretora Marilza Heck. Então, nós temos duas profissionais do Estado do Paraná, funcionárias do Estado do Paraná, que estão dentro da seara do sistema penitenciário. Professoras, sejam bem-vindas. Boa tarde, professora Dinamara, boa tarde, Marilza, boa tarde a todos que nos assistem, né? Vamos aí para a nossa conversa sobre direitos humanos e sistema prisional e o sistema socioeducativo. Um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde a todos, boa tarde às professoras Dinamara, Márcia, e é uma satisfação poder trazer esse tema, geralmente polêmico só, né? Só aparece aquilo que é trágico, né? Então, quando a gente dá esse tipo de visibilidade, a gente também traz à tona experiências muito enriquecedoras em relação ao sistema prisional e também que acredito que vai ser em relação à socioeducação também. Obrigada, professora Dinamara, pela oportunidade. Imagina. Bom, no Educa Brasil nós temos um lema que é Educa Brasil, produzindo conhecimento. Eu sou só uma mediadora nessa conversa e quero ouvir de vocês o que vocês têm para nos ensinar, para ensinar para todas as pessoas que participam e ajudam a construir, desenvolver o Educa Brasil. Podemos começar com a socioeducação, explicando o que é a socioeducação, ou podemos começar também falando da formação dos agentes. Vocês é que estão aqui nesse comando e nessa fala. Acho que a professora Marilza pode começar, sem problemas. Tudo bem. Então, vamos lá. Falando mais em relação ao sistema prisional do Paraná, do qual eu já conheço um pouco aí fazem 12 anos, né, que estamos dentro do sistema penitenciário, atuando inicialmente na área da educação, né, prisional, de fato, voltado aos presos, né, onde você vai ali na lida diária, digamos assim, nas entrevistas pedagógicas e na inserção deles em sala de aula. E há 7 anos eu estou no outro campo da educação, que é a educação e a formação dos profissionais que trabalham dentro do sistema prisional. E atualmente feliz por estar numa função de gestão, porque é nessa função também que a gente consegue influenciar, né, determinadas diretrizes e políticas de formação e assim direcionar para um alvo, né? Afinal, tendo um profissional
bem formado, bem orientado, o reflexo vai dar diretamente no nosso público, né? Que hoje chega em torno aí de uns 23, 24 mil dentro do sistema prisional do Paraná, entre todos os regimes. Sou pedagoga de formação, né? Tenho alguma especialização aí voltada à questão da gestão pública e também dos direitos humanos. Fui instrutora dessa área enquanto não era gestora da SPEN. E eu vejo que a gente começa a falar sobre direitos humanos, quando você traz essa temática, já vem junto carregado de preconceito, vamos dizer assim, que você já vai estar falando dos direitos do preso. Então, acho que essa é a primeira barreira que a gente precisa transpor, né? Quando você fala em direitos humanos dentro do sistema prisional, você não está falando só dos direitos, nem só dos presos, né? Mas tanto quanto dos servidores também. Direitos e deveres, né? A nossa pauta em todos os cursos sempre é centrada dentro da legislação. Então, quando você traz essa fala de direitos humanos, a gente tem ela inserida em alguns momentos dessa formação desses profissionais. Então, quando eles chegam no sistema prisional, que precisam passar pelo curso de formação, que inclusive é uma etapa de concurso, eles têm uma disciplina dentro da nossa matriz curricular que chama Direitos Humanos e Cidadania. Nessa grade, é claro, a gente trata um pouco do histórico, né, de como que o sistema de punição foi sendo desdobrado ao longo dos séculos e das décadas, enfim, e também já traz os aspectos da cidadania, né. Inclusive, nessa última revisão que foi feita em 2014 da grade, a gente tem os objetivos que eram do milênio e que agora são dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Então, fazendo todo esse link com uma condição que é internacional, de postulados, de preceitos legais internacionais, e aí a gente vem para a condição do governo federal, os planos de educação de humanos, os planos de direitos humanos, e até chegar aqui no Paraná, que inclusive o plano de educação em direitos humanos foi feito dentro da escola, foi feito com os profissionais, né, com quem compôs cada eixo do plano de educação em direitos humanos do Paraná foram profissionais do sistema prisional. Praticamente em todos os eixos a gente tinha algum servidor envolvido com a temática. Outro viés que é tratado de direitos humanos dentro do sistema prisional a partir da formação dos servidores é na formação continuada, né, no aperfeiçoamento deles. A gente percebeu que depois de estarem inseridos aqui no sistema prisional, teria que haver um contexto com o processo do trabalho deles, né, porque depois que eles entram e tem o choque ali, né, com a massa carcerária, querendo ou não, existem déficits aí, né, de estrutura, de pessoal, enfim, e a própria cultura, né, que a sociedade traz da clausura, da separação, da exclusão, de que a história do bandido bom é o bandido morto, você vai entrar em choque com isso. E aí a gente tem que fazer um resgate. Então, a gente criou uma segunda disciplina dentro do aperfeiçoamento dos nossos servidores, que é a disciplina de atendimento de públicos específicos. E nessa disciplina, a gente faz a oferta dela, inclusive, para o grupo, quando é a formação dos grupos de operações especiais, ou os grupos especializados, né? Que a gente tem da operação especial, temos também da área de escolta, também de movimentação interna. E para todos esses grupos, a gente inseriu, então, essa disciplina, que dá continuidade no entendimento. Ok, existe um regimento internacional, federal, mas e agora? Qual é a minha realidade? Né? Debater com a realidade. Por exemplo, o que eles têm que passar a entender sobre ECA? Porque vão estar lá numa portaria, recebendo, sendo domingo, as crianças, né? Agora restrito com a questão da pandemia, mas essa é a realidade. Então, qual é o tratamento? Né? Considerando que vão receber essa criança pode inclusive estar
trazendo para o adulto que está acompanhando, o responsável, alguma coisa ilegal, né, no corpo, enfim, e como se portar, né, até onde vai o direito daquela criança. Outro item dentro desse atendimento específico qual é o tratamento que a gente deve dirigir ao grupo dos estrangeiros, estrangeiras, os idosos, né, a população com deficiência, qual é o tipo de atendimento que eu vou dar para esse público específico. Então, são essas duas, vão tratar diretamente do retorno para o público-alvo, né? Como que eu vou me portar no atendimento, respeitando os direitos humanos, público-alvo. E, por último, a gente precisa sempre estar olhando para isso, e quando a gente for falar na sequência aí de como que a gente marca a atenção dessa questão de direitos humanos no sistema prisional, a gente precisa falar do servidor, né? Então, uma das disciplinas que ela foi costurada, inclusive por um profissional que é policial penal, né? Agora a regulamentação está em fase de aprovação, e eles serão os policiais penais, é o nosso instrutor, e ele trata os direitos humanos a partir do uso legal da força. Então, é toda uma discussão de até onde o uso, né, proporcional e diferenciado da força resguarda o meu direito de servidor, até onde eu respondo e até onde eu não respondo, né? Então, os meus direitos a partir das sanções, né, que são possíveis dentro do sistema prisional, e essa proporção que entra muito mais na questão do bom senso, do momento que eles estão passando, da situação de pressão, enfim, né? Então, essa discussão é feita nessa disciplina também, entre direitos humanos e o uso diferenciado da força. Eu acho que, quando a gente fala de direitos humanos, a gente também tem uma perspectiva muito mais subjetiva, né? Então, eu respeito muito um caminho que a escola já trilhou, que foi tornar os profissionais que hoje são instrutores da formação inicial e continuada, são os próprios servidores. Então, nós somos aí quase 70% já com alguma especialização, né? Nós não somos um público que se limitou a um concurso público que é de ensino médio, nós somos especialistas em várias áreas, temos muitos formados em direito, enfermagem, serviço social, e que até então eram para estar exercendo um cargo de nível médio. Temos muitos mestres e já alguns doutores. Então, isso para a gente é um reconhecimento, porque estão levando também para dentro das universidades e desses debates, como a professora está nos colocando aqui. Inclusive, foi um post que eu fiz aqui, né, nas redes sociais, que quando você traz os profissionais, você tem uma visibilidade daquilo que é o real. A gente vai falar, assim é e assim não é, né? Porque quando a gente fica só com o que a mídia diz, a gente tem a parcialidade, né, ali da mídia. Outra condição que eu julgo bastante importante quando você fala de direitos humanos, além de trazer esses servidores como protagonistas no aperfeiçoamento, colocar eles numa condição de alterar, de mudar a condição da realidade, né? Então, muitas das formações que são feitas, elas já vêm de encontro com problemas que a gente tem no sistema prisional, né? Então, você já capacita dentro daquilo que é uma expectativa de ser resolvido dentro do sistema prisional. Hoje eu vejo que a gente avança no sistema prisional do Paraná, pelo menos, com a questão da regulamentação, né, uma proposta primeiro em âmbito federal, né, porque faz parte da nossa Constituição, onde eles foram inseridos, então, como policiais penais, dentro do artigo 144. Na sequência, aí, a gente sabe que vai ter a nossa aprovação da regulamentação no Paraná, e eles vêm para essa postura de serem os gestores de todas as áreas dentro do sistema prisional. Então, os gestores, assim como nós temos nas outras forças policiais. Então, acredito que isso
é um reconhecimento também para a categoria, e também dá legalidade, digamos assim, para outras coisas que eram requeridas. A gente teve uma feliz notícia, né, particular do Paraná, mas a gente vê que no departamento penitenciário existem áreas muito específicas para tratar, né, de cada aspecto. Então, se eu tenho lá o setor de compras, o setor da educação dos presos, o setor do financeiro, e nós temos a escola, que vai pensar só a questão do servidor. Então, agora no último mês a gente tem um lanço onde a escola, já que pensa as ações para o servidor, também ficou responsável por desenvolver o programa de saúde do servidor, onde a gente quer partir da nossa, digamos assim, do nosso reduto, pensar o servidor, e também pensar no entorno dele, de maneira integral, né? Como que está a relação familiar dele, como está as questões financeiras, como está a condição até de dependência, né? Às vezes química, a saúde mental, né? Então, toda essa discussão a gente está trazendo para dentro da escola, não só com uma reunião de formação, vamos trabalhar isso, porque exige uma certa sensibilização. Tem uma prisional, a gente brinca, né? Até os outros estados vão concluir comigo, que parece que é um pessoal sempre muito a gente fica sempre suspeitando, né, qual é a intenção daquilo, né? Por que você está me procurando como parceiro, né, professora Dinamara? Por quê? O que você quer do sistema prisional? Então, essa posição sempre de retaguarda, a gente vai ter que mover em relação a pequenos ciclos de palestra, fazer uma conversa, fazer um círculo dentro da escola, fazer um trabalho em grupo que já estávamos iniciando de atendimento psicológico. Então, a gente vê possibilidades de poder atender uma outra área que é uma garantia de direitos humanos deles também, né? É uma profissão altamente estressante, né? Então, a gente vai estar dando um apoio que é de progressão, digamos assim, funcional, com as formações, discussão da realidade deles, mas também vai dar um apoio em relação às condições de saúde mesmo, que envolve os vários âmbitos, né? Desde uma alimentação saudável, exercícios, enfim. Acho que falei demais, mas para mim o direito humano participa da parte dos profissionais, eles precisam se sentir protegidos em relação a direitos humanos, para daí eles quererem proteger o direito humano do público-alvo. Maravilha, Marilza. Eu sempre digo assim, eu tenho a felicidade de trazer no Educa Brasil profissionais que têm teoria, mas que têm muita prática. Então, podem falar de uma realidade. O Educa Brasil, que é um programa que busca mostrar para as pessoas que existem outras carreiras, que existem uma possibilidade de construção, e esse mês nós fizemos justamente isso, uma discussão em cima de direitos humanos, de carreiras que existem, de possibilidades que existem, de tratamento que existe. E, Marilza, essa sua fala é muito importante, porque é pensar também que esse agente, que esse servidor do sistema prisional, ele também tem que ser respeitado, né? Mas, ao mesmo tempo, ele tem que aprender a respeito de direitos humanos para que ele possa fazer o seu trabalho. Bom, o Educa Brasil é isso, produzindo conhecimento. E nós produzimos conhecimento como? Com os convidados que estão aqui, as convidadas, mas também com todas as pessoas que estão participando. Professora Márcia Mocelin, que também é professora no estado do Paraná, por isso trabalha na socioeducação, né? Então, são dois momentos aí no sistema prisional, digamos, né? A Marilza trabalhando com a formação e a professora Márcia trabalhando diretamente já com as pessoas em socioeducação. Eu vejo que você tem livros aí que também tratam da temática, né? Eu acredito que são suas obras. Pelo que a gente sabe, você é uma grande pesquisadora na área, reconhece você em todo o cenário nacional brasileiro como uma pesquisadora na área de socioeducação. O que o Educa Brasil e todos que estão participando podem aprender com você a respeito da socioeducação? Bom, boa tarde, né, novamente. Vamos lá. Bom, eu estou na socioeducação já vão-se lá 25 anos já na socioeducação, né, desde 95, 96, quando terminei a graduação,
tive o prazer de fazer o estágio, né, do meu curso de artes dentro do Sense Joana Miguel Richa, na época, né, um espaço de internamento socioeducativo feminino. E até então eu não conhecia, não sabia que isso existia, nem sequer sabia que um adolescente ficava em sistema de internamento, nem como funcionava, desconhecia todo esse arcabouço, vamos dizer assim, desse funcionamento do sistema socioeducativo. E quando eu fui, eu lembro até claramente, né, porque isso depois dá todo o caminho da minha carreira, eu lembro claramente quando fui no CIEE, né, quando todo mundo vai no CIEE para ver um estágio, para fazer, fechar, e quem estava me dizendo dos estágios ainda me disse, mas aqui você não vai querer fazer, porque aqui é muito complicado, é perigoso, isso e aquilo e outro. Eu falei, não, mas será? Se o estágio está aqui, é porque ele pode ser feito, pode ser realizado, né? Eu quero conhecer. E aí fui conhecer. E conheci e lá fiquei. Então, fiz o estágio, depois fiz concursos, trabalhei, tive o prazer de poder trabalhar em várias frentes, então trabalhei no sistema de internamento feminino, trabalhei na Semi-Liberdade e agora estou no sistema de internação provisória, né? Hoje no Sense Curitiba. E trabalho com arte, né? Trabalho com música, sou professora de música, né, especificamente, e trabalho com essa disciplina dentro da socioeducação. Fiz toda aí uma carreira de graduação, pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado, todos os meus estudos em cima dessa questão da socioeducação, do adolescente conflito com a lei, do adolescente infrator e todas as terminologias que vão se formando aí no decorrer dessa nossa história, né, da história dos direitos, da história da socioeducação. Então, como você disse, eu tenho algumas obras aqui, vocês podem ver, tem outras também, e essa pesquisa é uma pesquisa que vem de encontro com o que a professora Marilza também estava falando, né? Que tem uma questão muito, muito clara, né? Para quem não é desta área, para quem não é da área do sistema prisional, seja como professor, como agente carcerário, como da saúde, como qualquer um de nós profissionais da área, seja quem for, tanto no sistema prisional quanto no socioeducativo, quem não é dessa área ergue um muro, né? Ergue um muro. Para quê? Para não dar visibilidade a essa questão. E quem está dentro dos sistemas faz o contrário, quer dar visibilidade para que se conheçam as políticas públicas que ocorrem dentro do sistema. E, mais ainda, é impossível você ser um profissional dessa área se você não acredita minimamente nos direitos humanos, né, e na recuperação do ser humano, né, na recuperação constante do ser humano. Então, essa é uma grande força, vamos dizer assim, motriz para quem trabalha dentro do sistema, seja ele o carcerário, seja o socioeducativo, que tem uma grande diferença, tem uma grande lacuna, porque quando nós falamos de socioeducação, nós estamos falando de adolescentes, né, até 17 anos, 11 meses, 29 dias, ou seja, o antigo, né, quando se falava assim, o menor de idade, o menor infrator, né, que não é mais a terminologia utilizada. Então, claro que a gente tem aí uma trajetória muito grande dentro da história, como a Marilza também comentou. Se a gente for parar para olhar, né, não é de uma hora para outra que um sistema como esse, tão complexo, tão cheio de identidade, né, que ele se forma. Então, nós temos aí, claro, vamos buscar lá no passado, vamos voltar ao século XVIII, com a Declaração dos Direitos do Homem, vamos passar pela Declaração das Nações Unidas, em 48, vamos aí ao direito da criança, a Declaração da Criança, de 1924, vamos trazendo as legislações, e quando nós chegamos no Brasil, o primeiro momento que nós vamos ter uma fala exclusiva, específica, sobre a criança dentro das legislações, é no famoso Código Melo Matos, né? E esse Código Melo Matos, 1946, vai nos jogar depois para 1990. E aí nós temos todo um caminho percorrido de redemocratização, depois do período de ditadura militar,
quando nós chegamos em 1990, né, que é uma eclosão logo após a Constituição Federal, e aí nós temos uma eclosão do que se diz assim, educação para todos. Educação para todos. E aí nós podemos relembrar Comênio, né, que diria isso, tudo para todos, lá na sua grande didática, né? Ele já dizia isso lá, e isso se aplica diretamente à questão dos direitos humanos. Tudo para todos, independente da situação e do momento que ele está vivendo. Então, claro que é bastante complexo a gente ter uma situação de respeito aos direitos humanos, de respeito aos direitos da criança, do adolescente, né? E o assunto é muito amplo e com todos os recortes possíveis para serem costurados. É muito difícil falar em 30 minutos, 40 minutos, uma hora que seja, falar sobre uma história toda do sistema, né, de como funciona. E claro que nesse mês onde a gente comemora os anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, assim como também ainda tem que eliminar essa barreira do sistema prisional, nós temos que eliminar essa barreira também desse documento chamado Estatuto da Criança e do Adolescente, e que muitas e muitas vezes é tratado até mesmo pelos profissionais da educação, pelos profissionais da área da saúde, pelos profissionais do direito, às vezes é tratado não como um amigo, não como um instrumento, né, para fazer com que esses direitos sejam respeitados. Então, esse passo de estarmos comemorando agora, 13 de julho, a data do Estatuto da Criança e do Adolescente, e ainda termos tanto por fazer para fazer com que esse estatuto consiga se estabelecer e até mesmo dentro do próprio sistema socioeducativo, né? Então, muito, né, para além das políticas, para além de tudo que está estabelecido, para além da letra da lei, digamos assim, né, que está escrita, fazer-se cumprir, né, e fazer com que isso aconteça. A gente sabe que os direitos humanos, eles são sempre uma luta que é oriunda de um momento onde ele está acontecendo. Se nós pudéssemos dizer agora, hoje, nesse momento, 2020, qual é o direito que está estabelecido numa situação internacional, sempre porque eles não são de uma região, não são específicos, não são de uma localidade, mas sempre tem essa trajetória do internacional loco, etc. Então, qual é o direito hoje, né? O direito que hoje a gente pede socorro é o direito à paz. Esse é o direito que nós estamos lutando tanto no momento. Diferente, por exemplo, quando nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, onde se queria se lutar pelo direito a ter comida, a ter alimento, a ter um local para morar. Então, de tempos em tempos, os direitos se revestem de uma roupagem para que isso seja uma bandeira estipulada para que isso possa acontecer, né? E que ligação tem isso com o Estatuto da Criança e do Adolescente? Ora, porque nós temos lá o Estatuto da Criança e Adolescente, principalmente no seu artigo 6º, quando deixa bem claro que nenhum direito vem sem o seu dever. Então, essa aplicação do direito e do dever juntos, né, em busca do mínimo respeito ao ser humano, né, ao você ser um ser humano. Dentro da socioeducação, né, nós temos também, como a professora Marilza falou, nós temos, na área dos professores graduados, especializados, mestres, doutores, pós-doutores, nós temos também os educadores sociais, né, assim como o agente penitenciário, nós temos educadores sociais dentro da socioeducação, que também são pessoas que entram dentro do sistema, muitas vezes com o ensino médio, e que percebem que precisam de uma formação melhor para poder estabelecer essa busca pela reconstrução dessas vidas, né? E nesse caso em específico, tendo o adolescente como foco, sendo um ser em construção, um ser em desenvolvimento, e que precisa de uma segunda chance para que não vá, né, para o sistema da Marilza, para que fique no nosso, vamos dizer assim, do nosso vá embora,
né, da socioeducação, que ele retorne à sua casa, retorne à sua vida, e que ele não, porventura, logo na sequência, adentre ao sistema prisional, né? Então, a socioeducação, né, para muitos que não entendem, que a gente vê muito por aí, vou fazer um projetinho socioeducativo, terminologias, né, palavras que às vezes se mesclam e estão aí colocadas talvez até de forma equivocada. Então, socioeducação hoje, no contingente nacional, é a questão destinada a adolescentes em conflito com a lei e adolescentes que estão em risco, e crianças que estão em risco, né? Crianças e adolescentes. Então, a gente tem essa diferença muito grande do sistema prisional para o sistema socioeducativo. Num parâmetro bem rápido, assim, né? Até porque quando a gente começa a falar, a gente não para mais, né? Num parâmetro bem rápido, a diferença básica, por exemplo, entre a socioeducação e o sistema prisional na área educacional. Na socioeducação, o aluno não tem a opção de estudo ou não estudo. Ele é obrigatório. Por que é obrigatório? Porque ele é obrigatório no Brasil, certo? Ele é obrigatório dos 4 aos 17 anos, ele é uma responsabilidade do Estado. Então, a partir do momento que o Estado tem esse, vamos dizer assim, tem o resguardo desse adolescente, então ele é responsável por essa escolarização. Então, da mesma maneira que nós temos a obrigatoriedade nas ruas, em liberdade, lá dentro da socioeducação, também o aluno é obrigado a estudar como fora da socioeducação. Então, o sistema formal de ensino, ele está presente dentro da socioeducação. E é dessa maneira que eu, por exemplo, sou professora dentro do sistema de socioeducação. Primeiramente concursada no Estado, né, regular, e depois um reconcurso, digamos assim, que é só para profissionais que já são concursados, para adentrar ao sistema socioeducativo. E lá sou professora da disciplina de artes, no ensino fundamental, ensino médio, e trabalho especificamente com a disciplina de música. Então, eu posso dizer que é muito gratificante, é muito interessante o trabalho, né? Até porque a música por si só, né, já me dá essa alegria de ser por ela mesma, ela não precisa muito de apresentação, né? Quando você chega na sala de aula e diz, eu sou a professora de vocês de música, né? Já é uma alegria, já é um momento de interação, já começa uma reconstrução a partir do momento dessa apresentação. Então, estou ali como professora, né? Desde algum tempinho já trabalhando com essa área. E continuo, né, sempre fazendo pesquisas, aprimorando, entendendo, compreendendo como funcionam os sistemas. Tive o prazer de poder estar, né, fora do Brasil também estudando outros sistemas, para não correr naquele erro fatídico de dizer que a grama do vizinho é mais bonita que a minha, né, que lá funciona e aqui não funciona, não é assim, né? E o Estatuto da Criança e do Adolescente hoje é o documento mais bem escrito do mundo em relação à legislação infanto-juvenil, o que mais completo, mais complexo e o mais bem escrito, e é espelho para outros países, né, que olharam o nosso para entender como funciona. E hoje o Paraná é um dos maiores, ainda assim, com todos os problemas de infraestrutura, os problemas de ausência de profissionais, etc. e tal, o Paraná hoje está muito bem representado na socioeducação, e nós geralmente recebemos visitas de secretarias de segurança de outros estados, outras localidades do Brasil, e também de fora, para ver de perto como funciona o sistema socioeducativo e poder aplicar. E tem muita coisa, senão eu vou ficar falando o tempo todo, né, professora? Imagina, professora Márcia, obrigada. Bom, você está no Educa Brasil. O Educa Brasil tem como lema produzindo conhecimento. E nós produzimos conhecimento a partir da interação. Neste mês, nós discutimos a questão dos direitos humanos. Hoje aqui, nossas duas convidadas, né, de todos que estão aqui, a Tiana, a Renata, o Márcio, o Roberto, o Manuel Bonfim, o Rodrigo Berté, as nossas convidadas estão encerrando a série Direitos Humanos,
duas profissionais, a professora Márcia do Socioeducação, a Marilza do DEPEN, do Sistema Penitenciário, ou seja, vamos tratar de direitos humanos para aqueles que estão marginalizados, né? Geralmente a gente pensa assim, não, vamos mostrar o que o Estado do Paraná tem feito de bom, de maravilhoso. Vamos mostrar e dar exemplo, né? Porque o Educa Brasil, eu sempre digo, nós não somos nem de direita nem de esquerda. Nós queremos mostrar para as pessoas que participam do Educa Brasil que existe uma possibilidade de fazermos o melhor sempre. Eu já anuncio para todos aqui que no próximo mês, o mês de agosto, nós teremos uma série, um mês discutindo saúde. Então, o professor Rodrigo Berté está aí movimentando uma equipe, nós estamos movimentando uma equipe para fazer a nova série do Educa Brasil, que é saúde. O que precisamos falar a respeito de saúde? Então, eu convido também a Marilza e a professora Márcia para falarem de saúde. Tem uma pergunta importante no Educa Brasil, mas vocês têm que me ajudar aí no tempo, tá? Porque nós já estamos a 36 minutos do programa. É sempre isso no Educa Brasil. Trago profissionais que são da área, que têm teoria, mas que têm a prática, aí o tempo fica curto. Passado, presente e futuro nas áreas de vocês, mas vocês precisam ser breves. Passado, né? Eu acredito que fica aqui, até eu vou ler, porque é rapidinho, professora. No imaginário coletivo, os agentes são aqueles que torturam e castigam os presos. A imagem que permanece na sociedade é de um profissional sem instrução, bruto e desprovido de qualquer sensibilidade. Devemos lutar contra essa lógica perversa. A maioria de nós tem curso superior, continua estudando e somos pessoas instruídas e dedicadas. A sociedade não tem a dimensão do que é a vida de um servidor penitenciário ou seus direitos humanos, né? E com a falta de informação sobre a atividade laboral intramuros, é que se constrói o desprestígio da profissão. Então, para mim, isso é, assim, dizendo do passado, de carregarmos uma identidade do carcereiro, né? Das violações, onde não existia nenhuma execução da pena, apenas uma separação daqueles que não eram da conduta da sociedade, para um profissional que hoje nós temos já com um nível um pouco maior de educação, né? Ele não está buscando a carreira só pela questão do dinheiro, né? Ele está buscando porque ele tem uma intenção social sobre aquilo. E eu vejo que para transpassar esse nosso presente, o futuro a gente tem muito mais transparência para isso, né? Trazer tudo aquilo que está sendo feito de inovador dentro do sistema prisional. Hoje as nossas unidades já são diferentes de muito do que já existiu no passado, né? Estamos com unidades automatizadas, temos processos de trabalho regularizados, por exemplo, a partir da justiça restaurativa. Então, acredito que isso precisa ser mais mostrado, né? Tem que ser mais transparente o que acontece dentro do sistema prisional. Para mim, acredito que, sendo breve, é isso. Bom, existe uma grande diferença na aplicabilidade, né? Mas as realidades, tanto do sistema prisional quanto do socioeducativo, eles são muito próximos, né? Eles são muito afins. Então, o que nós temos num passado, não muito longínquo, né? Nós temos num passado crianças que são consideradas crianças, quando eu falo crianças e adolescentes, né? Que são considerados sujeitos sem direitos, são considerados à margem, são considerados mini-adultos, né? São crianças tratadas como adultos, adolescentes tratados como adultos, e que não têm nenhum direito. Se a gente olhar na literatura, na pintura, a gente encontra, por exemplo, como que a criança era vestida para tirar uma foto ou para se fazer um quadro, como que ela era, né? Se você olhar, ela é um mini-adulto, é um menino vestido de paletó, uma menina vestida de vestido com grandes mangas, né? Como se reportando à época, né? Então, qual era o formato? Era o formato de uma criança, com roupa de criança, ou é um mini-adulto? E por que era bem-vindo uma criança, e por que era bem-vindo uma criança do gênero masculino e do gênero feminino, não? Né? Por quê?
porque nós tínhamos o quê? A força de trabalho. Então, o menino representava para a família mais um para trabalhar, né? Então, tudo isso, essa questão dessa adultização, vamos dizer assim, desse período, ela vem passando por uma reformulação. Quando, né, no último século, a gente consegue trazer um código específico, mesmo que ainda não com a questão da proteção, mas com a questão da criminalização da criança e do adolescente, né? A gente consegue trazer um código específico, tratando especificamente a criança ou o adolescente, a gente começa a avançar, né? Até chegar no Estatuto da Criança e do Adolescente. Costumo dizer da roda dos expostos ao ECA, né? A roda dos expostos, que ficava nas santas casas e que as pessoas deixavam os enjeitados, as crianças, né, naquela roda que girava para dentro, e a criança ali era esquecida, né, pela sociedade. Então, esse sistema socioeducativo, né, que reconhece essa criança, reconhece esse adolescente e que passa a ser protegido, que passa a proteger. A partir, né, do artigo 227 da Constituição também, né, quando a gente fala assim, olha, se pelo menos o artigo 227 da Constituição fosse realmente respeitado na sua íntegra, talvez eu não precisasse de um sistema socioeducativo. Se todos os direitos das crianças e dos adolescentes, assim como do ser humano de modo geral, fossem respeitados, talvez eu não precisasse desse sistema, né? Talvez não precisasse. Ou talvez ele não fosse tão lotado, ou superlotado, em alguns casos, né? Então, essa questão dessa revolução do conceito de criança e adolescente, né, é fundamental para se conseguir compreender que se sai de uma situação irregular, como eram chamados, menores, delinquentes, infratores, etc., para uma situação de proteção integral. Então, a criança, né, passa a ser prioridade. Então, se ela é uma prioridade, ela precisa ter todos os seus direitos. Então, esse transcorrer, né, do passado, que você fala, passado, presente e futuro, é esse transcorrer, esse caminhar, fazendo com que os direitos sejam, né, respeitados aos poucos e que cada um seja respeitado dentro da sua condição peculiar. Assim como o agente penitenciário dentro do sistema penitenciário, o professor dentro do sistema penitenciário, ou o professor e o agente educacional no sistema socioeducativo, e todas as crianças e adolescentes nesse sistema, ou o preso adulto no outro, né, que sejam respeitados nos seus direitos. Então, a ideia é o que a gente quer, que sejam respeitados os direitos. E não que quando a gente fala em direitos humanos, escute frases como, ih, lá vem o pessoal dos direitos humanos. Pô, isso é muito chato, né? Maravilha, professoras, muito obrigada. É sempre assim, o Educa Brasil tem essa perspectiva. Eu gosto de falar do passado e o presente para as pessoas perceberem que nós somos seres históricos. Claro que a nossa vida é um período muito pequeno na história, mas nós estamos nesse tempo. Mas se observarmos a história, nós temos avanços, talvez mais avanços do que retrocessos. Então, as políticas públicas, e principalmente depois da Constituição dos Direitos Humanos, há mais de 70 anos, nós temos avançado na preservação da vida, na preservação da igualdade, né? E agora estamos lutando pela questão da equidade. Marilza e Márcia, né? Duas professoras que trabalham, uma na socioeducação, a outra trabalha no sistema prisional, lá é diretora, tem aqui, Marisa, diretora nota 100, né? Falando, nós temos aqui nos depoimentos. Que maravilha! O que acontece? Vou fazer uma pergunta para vocês assim. Vocês hoje são espelhos, né? Vocês têm uma carreira bem-sucedida, mas assim, como que foi? E rápido isso, hein, meninas? Como que foi construída essa carreira, né? Já falou aí rapidamente, mas pontualmente, que dificuldades vocês encontraram? Eu sei que as duas são servidoras públicas, né? Então, acredito que o mais desafiador foi você escolher o sistema prisional, né? No meu caso. Eu vim de um concurso da Secretaria de Educação, então eu poderia estar lá nas escolas, colégios, até no, né? Então, posso ser adulto, né, são de adultos, e eu escolhi
numa condição que o Estado estava na época, na verdade, tinham opções aí de outros setores do Poder Executivo, e eu escolhi o sistema prisional. E eu costumo dizer que você chegou no sistema prisional, ou você ama ou você odeia, né? E se você odeia, é muito mais difícil você ficar por aqui, você vai adoecer, né? Você vai se colocar naquela postura fácil de só criticar, né? De não ajudar nas soluções. Ou você ama, né? E não é um amor assim de vocação, um amor, né? A professora Marta bem colocou, né? Que é muito recompensador. Cada ação que você vai fazendo, você vê um resultado de formação. Eu digo que quando eu trabalhava lá mais com a educação dos presos, eu tenho participação especial. Já vai. Quando você trabalha com a educação dos presos, se você pode resgatar uma pessoa, tanto para a questão da educação mesmo, ou dele dentro da sociedade, você já está fazendo um resgate, um desdobramento de tudo que ele podia agir de contrário dentro da sociedade quando ele voltar. E eu não vejo isso muito diferente dos profissionais. Cada profissional que você consegue tocar do papel social que ele tem aqui dentro, você vai transformar no trato e no atendimento que ele vai dar para o público-alvo. Então, esse respeito e de não deixar ninguém para trás, né? Isso é muito dos nossos cursos aqui, que eles aprendam a ser um corpo, né? Um corpo que vai trabalhar dentro da legislação, que vai dar o atendimento digno ao público-alvo e que vai trazer à tona um sistema prisional para além ali que alguém escreveu nos comentários, além da verdade, sempre é o que está na mídia. Então, para mim, foi desafiador entender esse viés, né? Me comprometer até agora, né? De que eu estou fazendo um papel muito mais social do que só de profissão, né? Bom, da mesma maneira, como eu falei antes, então, também fiz o meu estágio de graduação no sistema socioeducativo, e a partir dali, quando entrei e percebi o que era a socioeducação, como tudo acontecia, como disse a Marilza, ou a gente ama ou a gente odeia. É uma coisa que acaba fazendo parte, né? Eu hoje trabalho pensando que eu sou parte e faz parte de mim. Então, é muito específico mesmo. Então, da mesma maneira, quando a gente trabalha, porque eu hoje trabalho em outras frentes, também trabalho na faculdade, dou aula em graduação, trabalho com projetos sociais, trabalho com instituto de música, né? Sou regente, sou maestrina, trabalho na escola do Estado, com magistério, com ensino médio, com técnico em administração, trabalho nessas frentes. E da mesma maneira que a gente vibra quando um aluno do ensino médio diz assim: prof, passei no vestibular, vou fazer geografia, prof, passei no vestibular, vou fazer odontologia, da mesma maneira, a vibração quando você encontra um aluno, né, da socioeducação do lado de fora, e ele fala: prof, eu não uso mais drogas, prof, eu não faço mais nenhum pequeno delito, prof, eu estou trabalhando. Então, isso, né, não tem preço, porque você faz parte disso, né? Você faz parte, você colabora com isso, né? Isso até me emociona, porque tem que ter um sentido, né? A nossa vida tem que ter um sentido. E isso só acontece quando o trabalho é coletivo, né? Então, esse coletivo, eu diria que a palavra coletivo e solidariedade são duas palavras que estão muito presentes, assim, dentro da carreira, né? Então, eu vejo assim, se eu tenho colegas professores que não pensam com a mesma harmonia no sentimento de que, através da educação, as coisas podem se transformar, ele acaba sendo um peixe fora d'água, ele não se adequa, né, ao sistema, ele não se adapta. Ele acaba ou saindo ou adoecendo, um dos dois, né? Se ele permanece por insistência, ele adoece. Isso é fato, né? E o sistema é assim. A carreira, então, foi nesse sentido. E quando eu percebi que eu comecei a fazer uma pós-graduação e não sabia sobre o que eu ia escrever, encontrei 2 colegas que eram professores no sistema prisional de arte
e aí um era de teatro, outro era de artes visuais. Aí eu falei, fechou, eu sou música, então vamos fazer o nosso trabalho de TCC, uma pesquisa agora sobre o sistema prisional. Foi um momento que eu pesquisei também sobre o sistema prisional. E aí depois continuei, voltei no mestrado, falando, eu quero pesquisar isso, fazer sobre isso. E aí fui a fundo dentro da instituição, convivi, participei, trabalhei, e de lá nunca mais saí. Doutorado, pós-doutorado, enfim. O estudo é só uma sequência daquilo que a gente constrói para a gente. Maravilha. Tanto Marilza como Márcia, mais uma pergunta-chave do nosso Educa Brasil, tá? O Ismael está falando aí que a Marilza representa o DP inovador e voltado para o social. A Tiana, que lindo. A Renata também fez pergunta lá em cima, falando das dificuldades do sistema. Mas quando nós falamos da formação, né, para o sistema prisional, para as pessoas trabalharem, para o servidor, e falamos da socioeducação. O que as pessoas têm que ter claro? Assim, se pudesse resumir a fala de vocês em 3 minutos, o que vocês gostariam que as pessoas guardassem quando pensar na socioeducação ou quando pensar na formação do servidor para trabalhar no sistema prisional? Que bandeira, assim, que frase, que parágrafo vocês gostariam que ficasse? Bom, eu vou emendar aqui, então, já que eu estava falando, já vou emendar aqui, então, e aí a Marilza continua, se puder. Eu acredito que, assim, o que é fundamental para quem trabalha, ou quer conhecer, ou quer estudar, ou quer colaborar, etc., tem que ter o que deveria pensar, né? Também quem sou eu para dizer o que deve pensar, mas o que eu penso, então, melhor dizendo, né? O que eu penso? Penso que você tem que acreditar que todo mundo, né? E quando a gente fala todo mundo, parece que sempre é muita coisa, mas não é. Mas você tem que acreditar que tudo é possível e que todos podem se recuperar e que todos podem ter uma segunda chance. Se desse todos eu tiver 1% ou 99%, está dentro do trabalho de acreditar na possibilidade e de não simplesmente erguer o muro ou, né, aprisionar, prender, jogar para dentro da cela, jogar para dentro do quarto, colocar para trás do muro e, esqueci, esse aqui acabou, não existe mais. Então, a socioeducação também caminha para um movimento diferenciado, com promotores e juízes com novos olhares, graças, né, a Deus e aos estudos, e que não tem mais aquela questão da punição como primeiro plano, mas sim da reconstrução, da ajuda, da solidariedade de tentar reconstruir as peculiaridades desse ser humano, através da educação, através da saúde, do atendimento socioeducativo, psicossocial, etc. Mas eu deixo aqui como 2 palavras fundamentais e principais, e acredito que não seja só para o sistema socioeducacional, mas seja para a nossa vida, que é a coletividade e a solidariedade. Se isso não existir, e agora a pandemia está mostrando muito isso, né? Se isso não existir, acredito que fica muito mais difícil, e aí o sofrimento é dobrado. Então, da professora Márcia, acredito que a sociedade precisa nos enxergar como humanos também, né? Somos humanos, toda a nossa condição familiar, social, de histórico de vida, né, de construção, de criação familiar, e essa perspectiva, né, do respeito, da empatia, da sensibilidade, né, até do bom senso, porque muitas regras aqui não são só da legislação, né, são do bom senso, porque acho que o desafio maior é que você está trabalhando com pessoas, né, então você tem dois que não precisam ser de enfrentamento, eles têm que ser de complemento. Então, para mim, é que a sociedade precisa enxergar o sistema prisional não só a partir do que a mídia mostra, ou enfim, do preso, né, ou da pessoa privada de liberdade, homem ou mulher, mas que existem muitas pessoas, muitos profissionais ali, né, que têm uma carreira, que estudaram sim, que continuam estudando, e que é por eles que se mantém ainda os presídios, né,
porque senão a gente tinha um caos instalado. Então, você precisa ver dessa forma. Para mim é isso. Maravilha, Marilza. O que a gente tem que perceber, né? No Educa Brasil, nós trazemos os temas e todos os participantes, eu digo, no Educa Brasil ninguém assiste o Educa Brasil. O Educa Brasil, as pessoas participam, né? Esse desenvolvimento da cognição para gerar aí pontos de interrogação, para gerar um ponto de exclamação. Opa, até hoje eu pensava assim. A partir dessa colocação, eu quero pesquisar, quero conhecer mais profundamente e, quem sabe, posso desenvolver aí, né, os neurônios nas ligações e ter uma nova aprendizagem, um novo conhecimento. Então, o Educa Brasil, com o seu lema, produzindo conhecimento, tem essa perspectiva, né? Nós aí o Educa Brasil é transmitido em canal aberto, pela ISTV. Nós temos nosso grande diretor, que é o João Peters, né? Que organiza toda a questão do programa. E nós temos feito o programa com convidados muito especiais, né? Hoje eu tenho aí, para terminar a série de direitos humanos, 2 profissionais da área, com pesquisa, mas que conhecem de fato a realidade. Até para nós não termos só pesquisas engavetadas, né? Nós temos de fato a realidade colocada, para que as pessoas se inspirem e possam refletir. E eu sempre digo assim, não é porque nós estamos na mídia, mas que você possa perceber o seguinte: existem cenários, e eu, enquanto um cidadão, uma pessoa que está produzindo também conhecimento, preciso não ser conduzido pela mídia, mas tenho que ter conhecimento para tomar as minhas decisões. Nós vamos para os minutos finais do Educa Brasil. Professora Márcia, professora Marilza, o que vocês ainda têm para nos ensinar? Professora Dinamara, agora vou pegar da professora Márcia para complementar essa questão da pesquisa. Queria deixar aqui uma integração, como a professora Dinamara falou. Por favor, né, pesquisem sobre os fatores protetivos, sobre aquilo que dá certo, né? Números e saber da realidade do sistema prisional, como ele vem ainda gradualmente na história, o que não funciona, a gente já sabe, né? Então, já está saturado, assim, a pesquisa dizendo que o trabalho é importante, que a educação é importante, que eles precisam de saúde. Então, pesquisem aqueles que estão dando certo, né? Por que algumas políticas dão certo? A condição do desencarceramento, será que é uma realidade que o Brasil, que o Paraná pode passar? Então, acho que isso é despertar o olhar do outro lado da mesa, né? Você se colocar do outro lado da mesa. Eu agradeço, né, professora Dinamara, imensamente a oportunidade de trazer um pouco da nossa experiência. Também ao longo da minha carreira, eu apesar de ter saído da faculdade e aí iniciei o trabalho, depois a gente sempre andou pesquisando conforme a nossa condição dentro do sistema prisional. Então, eu vi muito disso, né? A gente sempre, além das pesquisas que são as pesquisas, a gente diz assim, vem aquele pessoal mais sanguessuga, pesquisa e vai embora, né? Então, e quem mais precisa do resultado da pesquisa é o sistema prisional, educação. A professora não vai me deixar mentir. Então, acredito que essa questão da pesquisa pode nos dar, inclusive, muitos direcionamentos, em novo olhar, né, em como conduzir o sistema prisional daqui para frente, né? Marilza, antes de deixar a fala com a professora Márcia, é interessante a sua fala, porque, assim, falar que o sistema é ruim, que isso que não deu certo, que o Estado não fez, já sabe. Mas essa questão que eu tenho dito sempre no Educa Brasil, vamos mostrar que é possível. Vamos mostrar, e nessa série que é de direitos humanos, mesmo numa situação extrema, que é o presídio, vamos mostrar que é possível tratar o humano como humano, mesmo numa situação de reclusão. Então, assim, a gente escolhe justamente para mostrar que é possível. É possível nós termos esse olhar para as questões positivas e lutar para que as políticas públicas positivas, de fato, continuem acontecendo. Professora, desculpa, tirei seu tempo, por favor.
Bom, rapidinho, acredito que a gente conseguiu fazer essa discussão bem boa. Eu gosto de dizer sempre que eu sou, não diria que sou especificamente, mas que gosto muito de Paulo Freire, de Bertolt Brecht, e acho que essas questões nos trazem sempre à mente esses sistemas que são a opressão é muito grande dentro desse tipo de sistema, né? E isso me remete a esses pesquisadores. Eu deixo uma frase, então, bem pequenininha, mas que inclusive faz parte de um dos meus livros, do Brecht, que diz assim: não permitais que nada seja imutável. E em cima disso, posso pensar todo o sistema. Bom, eu agradeço, né, professora? Deixa eu agradecer também. Agora, um minutinho. Obrigada, Marilza, pelo um prazer enorme discutir contigo essas duas pontas, né? A socioeducação e o sistema prisional. Muito obrigada, professora Dinamara, pelo convite e a todos que passaram esse momento com a gente ou que posteriormente vão nos ouvir. Muito, muito, muito obrigada. É preciso dar visibilidade. Eu que agradeço a professora Márcia, a Marilza, ao Cavaleiro Pirata, a Renata, o Ednilson, a Renata, a Tiana, o Manuel, né, o Rodrigo Berté, a Neuza, a Larissa, o José Rodrigues, o Luiz Silveira, o Roberto, o Márcio José, a Denise, as pessoas que fazem o Educa Brasil. O Educa Brasil, produzindo conhecimento, mais uma vez terminou a sua série de debates esse mês de direitos humanos. Eu tenho certeza que você, que participa do programa, pode sugerir uma série de programas para fazermos. Começamos o próximo mês, discutindo saúde, né? Quais os caminhos na questão da saúde? Então, o Educa Brasil agradece por você ter disponibilizado. Professora Dinamara fica muito feliz por você ter disponibilizado um tempo da sua vida, porque o tempo de vida é algo extremamente precioso. Digo, talvez o mais precioso que nós temos, o mais precioso. Debatendo direitos humanos e hoje o sistema prisional e socioeducação. Muito obrigado a todos e até terça-feira que vem, das 17 às 18 horas. Vamos discutir saúde. Beijo grande, gratidão a todos.